pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês, André Riceliano. Sejam todos bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula feita com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro para o pessoal do Travessia. Professor. Ei, gente, eu espero que todo mundo esteja bem. Essa aula é a nossa última aula de inglês, né, em 2021. E a gente fica feliz de ter recebido esse convite de trabalhar com vocês e de ter nos esforçado para tal. Então a gente espera que você esteja aí assistindo. Inclusive a minha despedida também do projeto. Eu que nunca vi vocês que me viam, né, aqui, a partir de então não mais. Mas foi muito bacana o tempo que a gente passou junto. E a você que está em casa, não deixe de estudar. Você pode fazer isso de maneiras informais, né? Você pode ouvir músicas e nessa música você reconhece uma palavra, uma fala, uma frase e você pode aplicar isso na sua vida. Eu tenho isso comigo, tenho canções que eu fiz isso e até hoje não esqueço, né? E aí também você pode repetir as palavras que nós dissermos aqui, tá bom? É a nossa estratégia de ensino híbrido é essa, repetição de pronúncia. Então a gente fala aqui, você em casa vai repetindo. Eu e o professor André, a gente não crê que você está assistindo uma aula enquanto está fazendo seus afazeres, tá? A gente imagina que você está aí sentado no braço do seu sofá com um caderninho anotando tudo que você achar que seja interessante, tá bom? Então, here we go, venha conosco e vamos começar a aula de hoje. Pois é, e se você estiver vendo a nossa aula, fazendo alguma outra tarefa, que seja pela segunda vez, que você veja pela segunda vez, tá? Não se limite somente a ver aulas do Travessia. Temos todo o canal do Educa Recife para você ver todo e qualquer conhecimento, principalmente Liga Inglesa, que são poucas aulas, é muito bem-vindo para a gente superar esse prejuízo que a pandemia trouxe para a gente, tá? Essa aula está sendo traduzida por Eunice, com todo carinho, ó, olha lá. Eunice, lindona aí, fazendo a gente ficar cada vez mais acessível a mais e mais pessoas, né? Inclusive os nossos colegas surdos, né? Algum aluno surdo, a gente está precisando que o professor Rony tenha um apelido. O meu apelido em Libras é assim, é o Azinho com a barbichazinha aqui. Estamos esperando alguém que é contemplado pelo Libras para dar esse apelido para o professor Rony aqui. Por favor, quem puder passar por aqui, dá as ordens, ó. Vai ver na cara dele, vai ter uma ideia do que vai fazer, qual apelido vai dar para ele com Libras. Embora não vou estar mais aqui, mas eu preciso disso para a vida. Então, por favor, faz esse favor aí de deixar um sinalzinho para mim. Exatamente. O meu, inclusive, para a vida mesmo. Eu tive isso, me deram isso há muitos anos atrás. O tema de hoje, gente, é Would you like some coffee? I'm working. Ou seja, é uma estrutura verbal usando o would, oferecendo alguma coisa, e outra estrutura verbal usando o presente contínuo, né? Que é o ING aqui, que a gente vai ver com mais calma. Então, primeiro vamos a uma situação que vai contemplar todos esses elementos que a gente vai estudar hoje. A situação é um casal em casa, de boa aí, de repente numa manhã de domingo, um cafezinho, e aí ela está lendo, e aí ele vai e lembra. Honey, I'm going to the bakery. Would you like some bread or pie? Né? Aí ela responde, ou ele responde, eu acho que isso aqui é dela. Isso aqui é dela, eu vou fazer com voz feminina. Volta. Honey, I'm going to the bakery. Would you like some bread or pie? Professor Rony. Stop offering me these things. I am keeping the diet. Olha lá, em português, pessoal, temos o seguinte, ó. Meu bem, que aqui ao pé da letra é mel, tá? Meu bem, eu estou indo... Inclusive é como minha esposa me chama. Eu estou indo para a padaria. Você gostaria de alguns pães ou uma torta? Aí ele vai e responde, pare de oferecer para mim essas coisas. Eu estou mantendo a dieta, certo? Manter. Então, cada elemento aí desse nosso diálogo é um assunto nosso da aula de hoje, então vamos explorar com sangue nos olhos aqui, ó. Would you like? O que acontece? Quando você oferece alguma coisa, você usa a estrutura would you like. Por quê? Porque o you é você, like, como vocês sabem, é o verbo gostar, e esse would, W-O-U-L-D,
ele é o futuro do pretérito, ou seja, é o futuro que deu ruim, a pessoa foi lá e deu viagem perdida. Ou seja, é o ria no final do verbo. Ria, R-I-A, ria. Então você pega qualquer verbo, bota o would por perto, esse verbo vira com o ria, tá? Então, vamos ver com calma aqui, ó. Outra coisa que vamos ver também é que há alguns verbos que depois dele vir um outro verbo de ação, esse seguinte verbo vai ser expressa o seu gerúndio através do ing. Professor, não entendi nada. A gente vai ver isso com calma. Calma lá. Então, por exemplo, stop. Se você diz depois de parar um outro verbo, esse outro verbo tem que ter ing no final, tá? Vamos lá. Que verbos são esses, ó? Alguns verbos que dão a ideia de gosto, de opções, né? Veja só. Verbos como sentir saudades, permitir, prever, prevenir, praticar, recomendar, resistir, sugerir, apoiar, entender, admitir, permitir, antecipar, apreciar ou gostar, evitar, celebrar, considerar, confessar, defender, terminar, esquecer. Em inglês, ó, keep, give up, keep no caso continuar e continue também tem a mesma função. Esses verbos aqui todos, se você coloca outro verbo depois dele, esse outro verbo tem que ter ing, tá? Olha lá, keep, continue, give up, igual stop, mesma coisa como a gente viu na frase anterior. Miss, permit, prevent, practice, eu repeti o prevent aqui 2 vezes, perdão. Recommend, resist, suggest, support, understand, admit, allow, anticipate, appreciate, avoid, celebrate, consider, confess, defend, finish e forgive, certo? Vamos lá. Então, esses verbos aqui, usou ele, tem que ter o verbo posterior com ing. Como assim? Não entendi. Temos um exemplo aqui, ó. Ela falou, I avoid reading. If I read, I don't resist sleeping. O que foi que ela falou? Olha lá. Atenção para os destaques. Usamos aqui o verbo avoid, que está aqui na lista, ó. Avoid, que significa evitar. Temos também o verbo resist. Resist é resistir. Perceba que são verbos que estão correlacionados à sua opinião, a seu sentimento de gostar, de não gostar. Tanto é que tem também um dislike também entre esses verbos aqui. Tá? Professor, vai ter que decorar esses verbos aí? Não. A gente está mostrando aqui como uma sugestão, como você vivenciar, saber que existem esses verbos, tá? Isso você vai aprender na prática, usando, observando, né? Que é uma coisa que a gente deixa aqui para vocês. Estamos terminando esse ciclo do Travessia. Vocês que são Travessia estão atravessando, de fato, todo um ciclo que foi preparado de acordo com a situação de vocês, de acordo com a demanda de vocês, né? E aí, para honrar esse ciclo, seria interessante aqui para a língua inglesa, que são poucas aulas, você se relacionar cada vez mais com coisa que você gosta, que tem a língua inglesa. Então, você gosta de séries? Assiste séries com áudio original, ou então com a legenda em inglês, mesmo que esteja em português, com a legenda em inglês, né? Música. Você pode pegar aquela música preferida, saber o que é que significa o título, saber o que é que significa o refrão, se você tiver tempo de exposição, saber o que é que significa a letra toda. Se você gosta de filme, tem um filme que você já viu 1000 vezes. Se você já viu aquele filme 1000 vezes, pode ver o filme em inglês. Você já sabe o roteiro todo, sabe a fala toda? Coloque em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês. E aí você vai faturar e capitalizar todo aquele conhecimento daquela língua, daquele filme, daquelas situações para o seu inglês. Por mais que você diga, eu não aprendi nada, mas as referências de fala, de entonação, de palavras já estão na sua cabeça. Com o tempo você vai ligar uma coisa a outra, tá? Então, gente, ó, pelo fato de eu ter usado o avoid e o resist, o verbo que eu precisei usar depois dele teve que vir com ing. Então, vamos traduzir então, ó. Eu evito ler. Perceba que ler, nesse caso, tem R no final, ou seja, seria infinitivo. Ou seja, teria que ter o to, em geral. Mas para esses verbos especiais, esse to, esse infinitivo, essa marca do infinitivo, vai ser expressada pelo ing no final do verbo. Tá? Então, ó, I avoid reading. Eu evito ler. If I read, se eu ler, I don't resist sleeping. Eu não resisto a dormir. Né? Ela vai cair no sono. Então, vamos lá.
Então, ela falou o que aqui? Falou que ia na padaria, não foi? Foi ela que falou que ia na padaria, isso. Então, tá aí a moça na padaria. Olha lá. Would you like anything else? Então, ela já está sendo despachada. A moça está embalando a encomenda dela e ela vai e diz, você gostaria de algo mais? Perceba que as pessoas aqui, esse trabalho aqui é recente, ó, todo mundo já de máscara dentro da pandemia. Vê que interessante, professor. O pessoal de máscara. Ou seja, isso aqui já é dentro do ciclo desses 2 anos aí de pandemia. Aí ela vai e responde, no thanks, não obrigado. I would like to pay with credit card. Ou seja, eu gostaria, tá vendo? Ó, de pagar com cartão de crédito. Então veja que usamos o would you like como se oferece alguma coisa. E aí você pode também usar, ó, I would like, eu gostaria. Então, uma forma educada de se expressar. Então, como eu já falei a vocês, esse would é o ria. Então, por exemplo, comprar, buy, pagar, pay. Se eu digo would pay, eu estou dizendo compraria. Would buy, eu estou dizendo pagaria. Por exemplo, na frase, I would buy all, but I would not pay. Eu compraria tudo, a não ser, mas eu não pagaria. Ou seja, está sendo... Quando a gente traduz da língua portuguesa para o inglês, a gente perguntaria, você quer isso? Você quer aquilo? Então você aceita, né? E aí, se você quer transformar isso aqui literalmente em inglês, ficaria um do you want anything? Do you want qualquer coisa, né? Everything. Mas aí, existe uma forma, pessoal, educada de se perguntar as coisas em inglês, né? E aí a gente sempre usa o futuro do pretérito, que é esse ria, né? Would you, alguma coisa. I would you isso, ou então would you, alguma coisa, certo? Exatamente. Então veja só, como ele é feito para oferecer esse would you like? Em português, você quer, em inglês é você gostaria, né? Então temos aqui um rapaz oferecendo um bolo. Então ele falou, ó, would you like a piece of cake? Você gostaria de uma fatia de bolo? Essa moça com café, ó. Would you like some coffee? Que é o título da nossa aula, né? Você gostaria de um pouco de café? Então perceba que essa estrutura aqui, a estrutura meio que pronta, chama-se em inglês de chunk, que é uma estrutura, uma frase já pronta para aquela situação. Então, observe agora um outro assunto, que é a vogal A aqui e o some. Esse A significa um ou uma e o some, vamos ver aqui o significado deles. Ó. O some significa uns, umas, algum, alguma, um pouco. Então essas duas aqui é como se um fosse um singular, o A, que significa um ou uma. Claro que vai ser AN se a palavra começar com vogal, tá? Esse A é um artigo indefinido, um ou uma, e o plural desse artigo indefinido vai ser some, que significa uns ou umas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, honey, lá, destacamos aqui a mesma conversa, destacamos aqui o some, que é uns pães, de repente um pouco de pão, ou a pie, uma torta. Então esse a é uma. E aqui ele fala, ó, estou em uma dieta. I am on a diet. Olha lá, temos aqui agora algumas comidinhas, gente, ó. Bread, que é pão, pie, que é torta. Vamos ver outras comidinhas de padaria, aquelas padarias bem chiques lá, que é tudo muito calórico e muito caro também. Temos aí, ó. Estou evitando. Cookies, seriam os biscoitos. Muffin, que seria uma espécie de bolo, tá? Donuts, que é o conhecido donuts mesmo. E pie, que é torta. Isso. Esse cookies, eu apaixonado por cookies, quando eu fui lá no curso dos Estados Unidos, cheguei aqui e fiquei tentando consumir os cookies do Subway, mas muito caro e não é a mesma coisa, fui fazer em casa. Quando fazer em casa, o cookie leva não sei quanto de açúcar, dois tipos de açúcar, manteiga. Jesus, isso aqui é uma bomba calórica, não tem a menor condição. Gente, como estamos no final do ano, né, perto aí das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, então ofereça algumas comidas que você sabe fazer, só que em inglês. Então você vai elaborar frases oferecendo comidas que você sabe fazer, comidas essas para as festas de fim de ano. Então a gente não vai se ver esse ano ainda de repente, veja, acompanha a gente em outras aulas, então eu ofereço a vocês, eu desejo a vocês um fechamento desse ciclo do Travessia, né, com muita felicidade, muito carinho.
Cheiro para vocês, boas festas aí, tá? Tchauzinho de mim, professor Rony. Sentirei saudade de servi-los. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Então, thanks for being with us. Tamo junto.